querido, que a paz esteja contigo. Aqui é o Cooperador Thales, seja bem-vindo. Vim fazer uma gravação excepcional para a pasta Monte Sinai, em nome de Jesus. Bom, eu estava gravando o vídeo lá em cima, só que de repente começou a cair uma chuva torrencial e com chuva não dá para gravar. Fica muito barulho, muito zunido no fundo do vídeo e fica complicado. Então achei por bem voltar ao esconderijo secreto. Tudo aconteceu ontem. Ontem eu saí para resolver uma situação com um irmão que tá passando uma temporada conosco. E aí o que aconteceu? Tive que levar ele no posto de saúde. E aí na volta do posto, eu vim para a congregação junto com ele. Estava tomando uma água, descansando um pouco, vim pegar meu material de venda para trabalhar. Mas antes de ir para venda, eu tive que orar. Eu tive que buscar o Senhor meio-dia. Então, para quem não sabe, aqui na congregação de Ananindeua, tem oração meio-dia, toda terça e toda quinta. Só que era quarta, no caso, ontem. Então, não tem oração. Mas eu orei sozinho no santuário, porque a palavra de Deus diz, né? Buscai ao Senhor enquanto pode se achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então, eu orei pela minha vida, me derramei no altar do Senhor, clamei a Deus. E no final da oração, Deus pediu para mim apresentar uma pessoa a qual eu estou intercedendo, a qual ele me deu essa missão de orar e interceder por ela. Só não posso mencionar o nome dela para preservar a imagem dela, tudo bem? A palavra de Deus diz lá em Filipenses 1, versículo 6, que aquele que começou em nós a boa obra a aperfeiçoará até o dia da volta de Jesus. Amém? Esse texto é maravilhoso, gente, fortíssimo. Então, quando eu comecei a orar, na minha oração eu cantei alguns louvores, clamei a Deus, me debrucei no santuário do Senhor, fiquei prostrado perante o altar. E não chorei, eu queria muito chorar na presença de Deus, porque estava bom demais, estava ótimo, estava sentindo ali a presença do Senhor, mas nenhuma lágrima saiu, até onde eu me lembro. Mas aí, gente, aconteceu algo surpreendente, que nem eu poderia imaginar. Como eu sempre digo, vocês vão perceber que eu vou estar sempre falando essa frase. A frase é: tem coisas que acontecem nessa vida que só Deus pode explicar. E é verdade. Tem coisas que acontecem que só o Eterno Criador pode nos mostrar e nos esclarecer e explicar o significado. O que aconteceu? Depois que eu orei por essa pessoa, depois que o Eterno Deus me ordenou interceder por ela naquele momento, eu creio que nessa oração Deus fez uma obra grandiosa. Era 3 causas, e eu creio que Deus operou em nome de Jesus. Mas quando chegou lá no Mix Atacarejo, eu ouvi as mensagens que a minha mãe mandou pelo WhatsApp, em resposta aos áudios que eu mandei para ela na noite anterior. E eu disse para ela que eu não ia ouvir, porque eu ia comprar material e voltar para venda. Só que algo me dizia que eu tinha que parar no canto isolado do supermercado e tinha que ouvir aqueles áudios. Então, como o supermercado é grande, graças a Deus a frente ela é bem ampla, eu não entrei. E essa foi a minha sorte, eu não entrei. Eu fiquei lá de externo, lá de fora, mas ali já nos arredores do supermercado. E ali no pátio externo, eu comecei a ouvir os áudios. Eu peguei o carrinho de mão, fiquei segurando. E quando eu comecei a ouvir os áudios, minha mãe começou a me dar algumas orientações. E dentre elas, uma orientação acerca dessa pessoa a quem eu estou intercedendo. E eu louvava seja o nome do Senhor, que Deus usou minha mãe para falar comigo de uma forma muito forte, muito contundente. E 2 frases que a minha mãe falou foram suficientes para me nocautear e para me desabar em lágrimas. A frase foi esta, ou melhor, uma frase eu vou revelar aqui, tá? A frase foi que Deus opera na calmaria. E é verdade. Deus opera na calmaria. E eu estava muito agitado, estava muito elétrico, porque na noite anterior eu ia conversar com essa pessoa, né? Só que eu não consegui. E se desencontramos, não deu certo, fiquei frustrado. Então na quarta eu já vim determinado. Não, eu vou conversar com essa pessoa, a qual, né, eu tô intercedendo por ela, tá, gente? A qual o Eterno Deus me designou orar por ela. Só que aí eu tava tão agoniado para chegar logo à noite, tava acelerado, eu falei, não, eu vou fazer isso porque eu quero me redimir do que aconteceu no dia anterior. E aí chegou a hora que quando cheguei no Mix Atacarejo, o Senhor me surpreendeu. E eu fui nocauteado, eu vim as lágrimas, não aguentei. Tentei segurar de todas as formas, até parei o áudio, eu parei de escutar, porque eu tava tentando enxugar lágrimas, mas não conseguia. Eu comecei a chorar. Chorei muito, gente. Eu tive que pegar até uma camisa minha para enxugar meu rosto, porque a cena foi forte. Eu não aguentei, eu caí lágrima mesmo, porque Deus falou comigo. Que realmente, irmãos, Deus opera na calmaria. E tanto é que eu tô meio trêmulo até agora, porque essa frase ela me moldou, tanto por dentro como por fora. E a partir dali, gente, eu agradeci muito a minha mãe, e depois agradeci muito a Deus por essa frase tão forte, tão viva que Ele concedeu para mim. Só tenho a agradecer. E eu confesso que foi uma experiência marcante. Então, no dia anterior, eu me agoniei um pouco.
E nessa agoniação, por um segundo, eu não usei a cabeça. E aí eu peguei uma rua errada e não consegui me encontrar com essa pessoa para conversar com ela, para transmitir um recado do Criador para ela. Mas no dia seguinte, deu tudo certo. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Foi algo assim marcante. Porque depois que eu vi essa frase, eu deixei Deus fluir na minha vida naquele momento. E eu cravei essa frase no meu coração. E eu fui fazendo passo a passo, passo a passo. A prova foi que quando eu cheguei no BRT do Mangueirão, eu sempre paro para meditar um pouquinho na palavra. E na hora da meditação o Senhor falou: não vai no teu horário. Não vai. Eu ia às 7h30 lá para a instituição, né, onde ela frequenta. Não vai para lá. Vai 6h30. E louvado seja Deus. O Senhor, que sabe todas as coisas, ele viu tudo, a situação. E foi maravilhoso, foi épico. Resumindo tudo, que a história é muito longa, eu simplesmente cheguei lá, bati o ponto, cheguei lá 6 horas, 6h30, ela me manda uma mensagem dizendo: Thales, eu não vou vir pra cá hoje. Eu tô numa missão aqui, eu tô ajudando aqui algumas pessoas. Fala aqui pelo WhatsApp, fala por áudio. Porque como a internet dela tem oscilações, né? Não dá pra falar muito por áudio, eu mando mensagem de texto. Mas nesse dia ela falou, no caso ontem, fala por áudio, que eu tô com a internet, tá zerada aqui, tá tranquilo, tá ótimo, tá límpido. Eu falei, perfeito, mandei um monte de áudio pra ela e transmiti o recado que o Eterno Deus queria que eu transmitisse e deu tudo certo. Aleluia. O peso saiu da minha cabeça, foi uma das melhores conversas que eu tive. Eu estava conversando com ela lá na Doca de Souza Franco, então foi uma coisa muito forte, foi uma experiência incrível que o Eterno Deus me proporcionou. Então, irmãos, eu aprendi algo maravilhoso com essa experiência. Deus opera na calmaria. Amém? Essa frase eu guardei no meu coração e eu falei para a mamãe: mamãe, muito obrigado. Abracei ela. Eu falei, Deus lhe usou para falar comigo. Deus lhe usou. E teve uma outra situação que Deus falou comigo, que a minha mãe queria me aconselhar, ela estava me dando o caminho certo, né? E eu não queria ouvir, eu não queria seguir o que ela estava me falando. E de repente, no meio da conversa, lá na cozinha de casa, o Senhor fala na minha mente dizendo: olha, escuta os conselhos da tua mãe. Escuta o conselho dela. Sou eu que estou usando ela. E eu caí por terra na mesma hora. Eu falei, mãe, Deus está te usando. É o Senhor que está falando para mim, através da senhora. Então, irmãos, foi muito forte. Eu confesso que eu tô segurando as lágrimas aqui, porque quando eu vim dentro do Cidade Nova Não, Monteiro Castelo, para terminar o vídeo, eu vim com essa frase na mente: Deus opera na calmaria. E eu falei, meu Deus, eu vou ficar... Eu não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer dessa frase. Eu tô quase para chorar aqui, gente, porque foi muito forte. E louvado seja o nome do Senhor, eu tô pedindo para Deus não me deixar esquecer dessa frase, porque é uma frase que eu digo maravilhosa. Porque a lição que a gente pode tirar disso é que às vezes a gente quer as coisas tudo pro nosso jeito. A gente que vive numa sociedade imediatista, a gente quer tudo para hoje, quando não é para ontem. A gente quer tudo para agora, do nosso jeito, como a gente quer, como a gente pensa, como a gente acha que é conivente para nós. A gente sempre pensa em nós primeiramente, mas quando a gente vai para a palavra, Jesus ele fala uma coisa surpreendente. Ele fala para os discípulos dizendo: primeiro ao Pai, depois à multidão. Então, quer dizer, Jesus, ele dá esse ensinamento para nós, ele dá essa cadência, e ele fala lá em João, se eu não me engano, no capítulo 16. Mas eu vou deixar o texto aqui no rodapé do vídeo. Lá em João ele fala: e a minha paz eu vos deixo, não perturbeis o vosso coração, não se atemorizem. Então, essa paz de Jesus, ela tem que estar em nós. E a paz de Cristo, ela traz o quê? Amor, felicidade, calmaria, tranquilidade. Eu confesso, eu me entrego aqui. Às vezes eu sou muito elétrico. Até ontem eu era muito elétrico, agitado, queria fazer tudo no alvoroço. Quem já me viu trabalhando aqui nos coletivos da Grande Belém sabe que é um trabalho que requer agitação, requer correria, adrenalina. Sobe e desce do ônibus, aquela coisa frenética, sabe? Aquela agitação. E às vezes eu tô na parada, às vezes fico agoniado que o ônibus não vem. E aí tem essas nuances, né? Mas o que aconteceu ontem foi extraordinário, épico, sem palavras. Eu vou finalizar o vídeo e eu vou começar a chorar. O mal estava se levantando para atacar essa pessoa. Mas graças a Deus, oramos e o mal caiu por terra. Em nome de Jesus. Amém? O que está escrito na palavra do Senhor? Que o Deus de paz esmagará o inimigo e colocará ele por debaixo dos vossos pés. Romanos 16:14. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e finalizo dizendo só duas coisas rápidas. Primeiro, o intuito desse vídeo não é me exaltar, tá, irmãos? Pelo contrário, é exaltar a Deus. É dividir uma experiência fortíssima que eu tive ontem
no intuito de glorificar o Senhor, exaltar a Ele, porque a Ele é dada a honra e a glória. E segundo, ajudar você que está aí do outro lado. Se você está triste, está chorando, está passando por uma prova, está passando por muito difícil, outra hora, acho que tudo está perdido, não tem mais jeito. Não se preocupe, meu querido. Deus, Ele acalma a maré. E viemos de uma vigília abençoada. Tenha bom ânimo no meio da tempestade. Então não se preocupe que Deus é contigo e Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Porque não é vergonha você chorar para Deus. É vergonha você chorar perante o homem. Mas para Deus não é vergonhoso. Você está falando com uma pessoa que é o primeiro a dobrar o joelho e chorar na presença de Deus. Porque está escrito, bem-aventurados são aqueles que choram, que lá na frente serão consolados. Amém? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e clique em todas as notificações. Aproveite a oportunidade, se inscreva agora, pelo amor de Deus, e não deixe de acessar os conteúdos aqui da plataforma, tá? Fique à vontade. Se quiser deixar seu comentário, deixe seu comentário. Se você foi tocado por esse vídeo, se você sentiu a necessidade de ouvir essas palavras, deixe seu comentário que eu vou estar lendo com toda a atenção do mundo. E também deixe seu like. Fique à vontade. Seja like ou dislike, pode deixar. Tranquilidade. E também, só ratificar que eu tô gravando agora os vídeos mensalmente, tá? Vou estar publicando vídeos uma vez por mês nos domingos, tá? Repetindo, uma vez por mês aos domingos. Só que quando for casos extraordinários como esse, eu publico na quarta. Qual é o motivo? A minha jornada de trabalho, tanto na congregação como na parte secular. Então, para não prejudicar o andamento da plataforma, achei por bem estender o tempo para dar para todo mundo acessar os conteúdos e poder facilitar para mim também postar em nome de Jesus. Amém? Paz seja convosco. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau!